Laís. Guilherme tem uns 3. Tá aqui Guilherme, vai todo mundo Guilherme, José, Ricardo também. Ai, que esses professores descobrirem isso aqui. Vai ser uma festa. Roberto. Ai, Roberto. Quem mais? Fala galera do canal Humanos, se você ainda não conhece o anime Death Note, dá tempo, veja um pouquinho aí, vê se ele agrada. Quem não conhece esse anime, trata-se da história de Light Yagami. Ele é um excelente estudante do ensino médio e ele encontra um caderninho que é conhecido como Death Note. Esse caderno ele tem poderes sobrenaturais. Se colocar o nome completo da pessoa neste caderno e visualizar a imagem dessa pessoa, essa pessoa termina morrendo. Pode determinar de que forma essa pessoa irá morrer, ou então, caso não escreva nada, ela vai terminar falecendo com um ataque cardíaco. Death Note, ele é muito semelhante à série Dexter. It was really Harry who paved the road to my salvation. His lessons have never failed me. There are people out there who do really bad things, and the police can't catch them all. Harry was a great cop here in Miami. He taught me how to think like one. I search for the ones who think they beat the system. They're not hard to find. He taught me that none of us are who we appear to be on the outside, but we must maintain appearances to survive. Ambos Death Note e Dexter, os personagens principais eles fazem uma escolha. Eles preferem acabar com os criminosos, as pessoas que acabam trazendo problemas para a convivência pacífica. Essa é uma questão que é recorrente no Brasil. A gente já viu diversas notícias onde as pessoas elas terminavam prendendo, linchando, chegando até a própria morte do infrator que fosse pego em flagrante. Às vezes não precisava nem ser em flagrante. Simplesmente por desconfiar de uma pessoa, essa pessoa acabava sendo vítima dos justiceiros, como assim eram chamados. E fica essa questão, será que é correto fazer a justiça com as próprias mãos? Até que ponto a gente pode punir determinada pessoa? Qual é a função dessa punição? Para que serve a punição? Alguns filósofos eles já discutiram a respeito da questão da vida. Um deles é o Locke. O Locke, que não é esse que você está pensando aí, o outro Locke, filósofo inglês, e ele vai discutir a respeito da vida antes da existência do Estado. Sim, como seria a nossa vida antes da existência desse Estado? Imagine todas as pessoas sendo completamente livres. Elas podem fazer o que elas quiserem, que é o chamado estado de natureza. Ele dizia que apesar de todos serem livres, o homem vai respeitar a propriedade do outro. E a primeira propriedade que a gente tem é o nosso corpo, é a nossa vida. Então, para Locke, existe um direito que é um direito natural, que é o direito à propriedade, e esse direito à propriedade perpassa pelo direito da vida. Lógico, para todos os homens, a primeira propriedade é o seu próprio corpo, é a sua própria vida. Se eu tenho que respeitar todas as propriedades, e a primeira propriedade que todo indivíduo tem é a sua própria vida, eu devo respeitar a vida das outras pessoas. A vida da outra pessoa, ela é sagrada. Ela é uma propriedade dela. E não cabe a mim usurpar, roubar um direito de outra pessoa. Será que, por esse ponto de vista, o Light Yagami ele está correto em colocar os nomes das pessoas nesse caderno? Outro pensador que vai trazer essa discussão é o Foucault. E o Foucault ele nos traz essa discussão através dos suplícios. Se você não conhece os suplícios, basta acompanhar um pouquinho da série Assassin's Creed. Não vai fazer mal a ninguém.
Perceba aí que o suplício, ele se caracteriza como uma forma de punição que é extremamente violenta. Um exemplo disso era na Idade Média, quando as pessoas elas eram presas, seus membros eram presos a cavalos, e depois desses cavalos eles corriam em direções opostas, arrancando o membro dessas pessoas. Um dos pontos negativos desse suplício é a questão da execução da pena. Eu tenho um carrasco que é ele quem vai executar esta pena. E ao mesmo tempo que ele pode ser um herói, sendo responsável pela morte daquele criminoso, daquela pessoa que agiu contra a sociedade, ele também pode cair em desgraça. Porque as pessoas podem sentir pena daquela outra pessoa, principalmente se a pena não for bem executada. O Foucault ele sinaliza que com o passar do tempo, essas formas de punições elas vão ser modificadas. Então, ao invés de eu utilizar a força física, eu vou utilizar novas formas de punição que evitem essa utilização da força física. Porque se eu utilizo uma forma de punição extremamente violenta contra as outras pessoas, quem me garante que elas não vão querer utilizar a mesma forma de punição contra mim? Não porque eu sinto pena do transgressor, mas simplesmente porque eu quero evitar que a população utilize esta forma de punição contra o governante. Este pensamento lembra muito a ideia de Marx, em que a justiça ela se transforma em uma representação das lutas de classe. Assim como a economia é a estrutura e modela toda a sociedade, a justiça ela vai representar os interesses da classe dominante, ou seja, as formas de punição, o que é considerado crime ou não, isso será determinado pela própria sociedade e pelas classes que estão no controle dessa sociedade. Isso é muito bem representado em quem pode ser punido e como pode ser punido. Mas aí o Locke ele chama a atenção para uma questão específica. Eu estou sentindo uma treta! Essas pessoas que julgarão a ação do outro, e se elas estiverem erradas? Daí a importância da gente ter uma justiça que avalie todos os fatos, que comprove, avalie todas as provas, perpasse por todas as etapas de julgamento. Criminosos pelo mundo todo estão sendo mortos por um serial killer. Eu considero esse crime o mais atroz de toda a história e não vou descansar enquanto a pessoa ou as pessoas responsáveis não forem levadas à justiça. Kira, eu vou caçar você e vou encontrar. Eu imaginei que a polícia se envolveria e que algo assim poderia acontecer. Kira, tenho uma ideia de qual deve ser a sua motivação e posso imaginar o que você espera alcançar. No entanto, o que você está fazendo agora é do mal. O quê? Acha que eu sou do mal? Eu sou a justiça! Eu protejo os inocentes e aqueles que temem o mal! Eu vou me tornar o Deus de um novo mundo que todos desejam! Todos aqueles que se opõem a esse Deus é que são do mal! Kira, parece que você pode matar as pessoas sem estar diante delas. Eu não teria acreditado se não tivesse testemunhado. Escuta, Kira. Se você matou o Lindsay L. Taylor, o homem que você viu morrer na televisão, eu vou dizer que ele era um preso, cuja execução estava marcada para hoje. Não era eu. O quê? A polícia prendeu ele em total segredo, para que você não ouvisse falar nele pela TV nem pela internet. Parece que nem você tem acesso à informação sobre esse tipo de criminosos. Ele te pegou. E você? Depois de todas essas informações, é a favor ou contra a pena de morte? Lembre-se, neste caso, errar não é o mal.